Você acredita que Deus pode transformar seu maior inimigo no amor da sua vida? Eu não acreditava, até o dia em que ele me expulsou do escritório quando me encontrou orando. Pare de invocar esse Deus que não existe. Ele levou minha esposa e deixou meus filhos órfãos. Gritou aquele homem poderoso, com lágrimas nos olhos. Naquele momento, ajoelhada no 42º andar do prédio mais luxuoso de São Paulo, encarando o milionário que poderia me demitir com um estalar de dedos, tive uma certeza sobrenatural. Eu não estava ali apenas para ser babá de duas crianças traumatizadas, mas para restaurar a fé de um homem quebrado. O que começou com uma simples ligação do RH se transformaria no maior testemunho da minha vida e no recomeço que aquela família despedaçada pela tragédia jamais imaginou encontrar. Lembro como se fosse hoje, o elevador espelhado subindo até o 42º andar daquele imponente edifício comercial em São Paulo. Meu coração parecia querer saltar pela boca enquanto eu ajeitava nervosamente meu blazer simples comprado especialmente para aquela entrevista. Quando as portas se abriram, fui recebida por um mundo que não era o meu, uma empresa de investimentos onde executivos circulavam apressados entre divisórias de vidro e mobília minimalista caríssima. E foi ali, sentada na sala de espera com vista panorâmica para a cidade, que os vi pela primeira vez, duas crianças de olhos tristes brincando silenciosamente em um canto adaptado do escritório. Miguel, 7 anos, concentrado em um tablet e Sofia, 4 anos, abraçada a uma boneca de pano surrada. E então ele apareceu, Eduardo Mendes, 38 anos, CEO da empresa e viúvo há apenas 8 meses. Alto, vestindo um terno impecável, carregava em seus olhos castanhos o peso de um homem que tenta equilibrar o império empresarial e a paternidade solo após uma perda devastadora. Você é Juliana Costa? Ele perguntou, mal desviando os olhos do celular. Sua voz era firme, mas pude notar o cansaço por trás dela. Sim, senhor, respondi, levantando-me rapidamente. Venha ao meu escritório. Precisamos conversar sobre a vaga. Nunca esquecerei aquela primeira conversa. O escritório dele tinha janelas do chão ao teto, de onde se via toda São Paulo. Mas a grandiosidade do espaço contrastava com a fragilidade da situação. Após o falecimento de minha esposa, trouxe as crianças para a empresa. Não confio em deixá-las com qualquer pessoa em casa, ele explicou secamente. Preciso de alguém que cuide delas aqui, no escritório, enquanto trabalho, sem interferir nas minhas decisões parentais e, principalmente, sem trazer complicações. Quando ele mencionou complicações, não entendi imediatamente. Só depois descobri que a esposa falecida, Beatriz, havia sido uma mulher de fé e que Eduardo, desde então, rejeitava qualquer menção a Deus ou religião. Mas naquele momento, apenas assenti e respondi com sinceridade: posso garantir dedicação total às crianças, Senhor Mendes. Sou pedagoga e tenho experiência com educação infantil. Fui contratada naquele mesmo dia. E assim começou minha jornada naquele ambiente improvável. Uma sala ao lado do escritório principal foi adaptada como espaço infantil, onde eu deveria ensinar, entreter e cuidar de Miguel e Sofia durante o expediente de trabalho. Se você está assistindo este vídeo agora, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Deus tem usado estes testemunhos para tocar corações, e não quero que você perca nenhuma história de fé e superação que compartilhamos aqui. E se puder, comente de qual cidade e estado você está assistindo agora, e que horas são aí. Adoro saber que nossa comunidade de fé está espalhada por todo o Brasil. Os primeiros dias foram desafiadores. As crianças quase não falavam, especialmente Miguel, que parecia ter erguido um muro ao seu redor. Sofia ainda perguntava pela mãe ocasionalmente, o que partia meu coração. O escritório, apesar de todo o luxo, era um ambiente frio para crianças. Elas precisavam de calor humano, de amor, de alguém que as enxergasse além das atividades educativas que eu propunha. Uma tarde, quando completei 2 semanas de trabalho, aconteceu algo que mudou tudo. Eduardo estava em uma videoconferência importante e Miguel teve uma crise de choro repentina, gritando que queria a mãe de volta.
Todos no escritório podiam ouvir, inclusive os parceiros internacionais na chamada. Eduardo saiu furioso de sua sala, pegou o filho pelo braço com força e o arrastou para o escritório. Pude ouvir os gritos: já conversamos sobre isso, Miguel. Homem não chora, principalmente no meu local de trabalho. Naquela noite, depois que todos saíram, fiquei sozinha arrumando o espaço das crianças. Ajoelhei-me no chão e, com lágrimas nos olhos, comecei a orar: Senhor, estas crianças estão sofrendo. Este homem está sofrendo. Por favor, usa-me como instrumento da tua paz nesta família. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40, 1. Preciso da tua sabedoria para trazer consolo a estes corações feridos. Estava tão imersa em oração que não percebi a presença dele. Quando abri os olhos, Eduardo estava parado na porta, observando-me com uma expressão que misturava surpresa e fúria. O que você pensa que está fazendo? Ele perguntou, sua voz gélida cortando o silêncio. Levantei-me rapidamente, sentindo o rosto queimar. Eu estava orando pelas crianças e pelo Senhor também. Seu rosto endureceu ainda mais. Não pedi suas orações. Fui bem claro nas regras quando a contratei. Nada de complicações, e isso inclui religião. Minha esposa passava horas rezando, e de que adiantou? Deus a levou mesmo assim, deixando duas crianças sem mãe. Sua voz falhou na última frase, revelando a ferida ainda aberta. Senhor Mendes, respondi com calma, embora meu coração disparasse, respeito completamente sua posição. Mas minha fé é parte de quem eu sou. Prometo não impor nada às crianças, mas não posso deixar de orar por vocês em meu coração. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram eternos. Um deslize como esse novamente você está demitida, disse finalmente, virando-se para sair. Parou na porta e acrescentou sem olhar para trás, e limpe essas lágrimas. Não quero que as crianças a vejam assim amanhã. Aquela noite foi de muita oração em meu pequeno apartamento. Pensei em desistir, talvez aquele ambiente não fosse para mim, mas algo no meu coração dizia para perseverar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 2, 9 e 11 ecoava em minha mente. Nas semanas seguintes, continuei meu trabalho com dedicação redobrada. Sem mencionar religião diretamente, comecei a ensinar valores às crianças através de histórias e brincadeiras. Falávamos sobre perdão, gratidão, amor ao próximo. Aos poucos, vi pequenas mudanças. Miguel começou a se abrir mais, contando sobre como sentia falta da mãe. Sofia voltou a sorrir com mais frequência. Eduardo observava tudo à distância. Às vezes, o pegava olhando para nós através das paredes de vidro de seu escritório, com uma expressão indecifrável. Ele raramente interagia com as crianças durante o expediente, sempre ocupado com reuniões e ligações. Mas comecei a notar pequenas mudanças também nele. Ocasionalmente perguntava como tinha sido o dia, queria saber o que as crianças haviam aprendido. Um dia, aproximadamente 2 meses após o incidente da oração, Miguel teve febre alta no escritório. Eduardo estava em uma reunião crucial com investidores. A secretária tentou interrompê-lo, mas ele havia dado ordens expressas para não ser incomodado. Sem alternativa, entrei na sala de reuniões. Peço perdão pela interrupção, Senhor Mendes, mas Miguel está com 39 graus de febre e precisa ir ao hospital. O olhar de Eduardo se transformou. Toda a postura de executivo implacável desapareceu, dando lugar à preocupação de um pai. Ele se levantou imediatamente, pediu desculpas aos investidores e correu para ver o filho. Foi a primeira vez que o vi vulnerável, humano. Passamos a noite no hospital. Miguel tinha amigdalite aguda. Eduardo ficou ao lado do filho o tempo todo, e me surpreendeu quando, exausto nas cadeiras da sala de espera, perguntou baixinho: você poderia orar por ele? Beatriz sempre orava quando ele ficava doente. Se você está se sentindo tocado por esta história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador de Deus nas situações mais improváveis.
Aliás, estou curiosa para saber de qual cidade e estado você está assistindo agora. Que horas são por aí? Deixe nos comentários, adoro conhecer cada pessoa que Deus traz para assistir nossos testemunhos. Aquela noite no hospital marcou o início de uma mudança. Após a recuperação de Miguel, Eduardo começou a demonstrar uma abertura que antes não existia. Certa tarde, encontrei-o olhando para uma foto de Beatriz em seu celular. Ela era linda, comentei suavemente, arriscando quebrar a barreira profissional. Ele assentiu com os olhos marejados. Beatriz era extraordinária. Conhecia na faculdade. Ela estudava serviço social enquanto eu fazia administração. Éramos completos opostos, eu só pensava em sucesso financeiro. Ela só queria ajudar pessoas. Ele fez uma pausa. Quando descobrimos o câncer, já estava avançado demais. 3 meses depois ela se foi. Sinto muito, disse sinceramente. Sabe o que mais me revolta? Continuou ele, como se precisasse desabafar. Até o último momento ela manteve a fé. Dizia que Deus tinha um propósito, mesmo na doença. Que propósito pode haver em deixar 2 crianças sem mãe? Não respondi imediatamente, respeitando sua dor. Finalmente, disse, talvez o propósito não esteja na perda, mas no que fazemos a partir dela, na forma como honramos a memória dela. Ele me olhou intensamente, como se me visse de verdade pela primeira vez. Como você consegue, Juliana, manter essa fé inabalável em um mundo tão injusto? Minha fé não significa ausência de dor ou questionamentos, respondi. Significa confiar que, mesmo sem entender tudo, não estou sozinha na caminhada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. A conversa foi interrompida pela chegada das crianças, que voltavam do lanche com a assistente. Mas algo havia mudado entre nós. Uma ponte começava a se formar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente. Eduardo começou a almoçar conosco ocasionalmente, a participar de algumas atividades com as crianças. Certa vez, surpreendeu a todos aparecendo com ingressos para o aquário no fim de semana e me convidando para acompanhá-los. Foi nosso primeiro momento juntos fora do ambiente de trabalho. Ver Eduardo relaxado, sorrindo com as crianças, era como conhecer uma pessoa completamente diferente. Em um momento, enquanto Miguel e Sofia observavam fascinados um tanque com arraias, ele se aproximou de mim. Você mudou minha família, Juliana. Não sei como agradecer. Não fui eu, respondi sinceramente. Deus tem trabalhado em todos nós. Esperei uma reação negativa à menção de Deus, mas ela não veio. Em vez disso, ele apenas assentiu pensativamente. A verdadeira prova veio um mês depois. A empresa enfrentou uma crise severa, um investimento importante deu errado, e Eduardo estava prestes a perder milhões. O estresse era visível. Ele voltou a se fechar, a trabalhar até tarde, a mal ver as crianças. Uma noite, quando todos já haviam ido embora, ouvi um barulho vindo de seu escritório. Encontrei-o sentado no chão, entre papéis espalhados, com um copo de uísque na mão. Perdi tudo, Juliana, disse com voz embargada. A empresa que construí durante anos está afundando. Não sei como vou sustentar meus filhos. Sentei-me ao lado dele no chão, sem me importar com a formalidade. Eduardo, você não perdeu tudo. Tem 2 filhos maravilhosos que te amam. Tem saúde, inteligência, capacidade. Isso é apenas um obstáculo, não o fim. Como pode ter tanta certeza? Perguntou, com um misto de desespero e esperança na voz. Porque confio em um Deus que faz novas todas as coisas. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está para surgir. Porventura não a percebeis. Isaías 43, 18-19. Para minha surpresa, ele pediu que orássemos juntos. Ali, no chão daquele escritório luxuoso, de mãos dadas, elevamos nossas vozes a Deus. Ele, com palavras hesitantes de quem reaprendia a falar com o Pai,
eu com a certeza de que estávamos testemunhando um milagre de restauração. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Um antigo cliente, que havia se afastado anos antes, entrou em contato propondo uma parceria que não apenas salvaria a empresa, mas a expandiria para novos mercados. Eduardo me ligou no meio da noite para contar a notícia, sua voz transbordando de emoção. Juliana, você não vai acreditar. É como se Deus tivesse ouvido nossas orações. Completei, sorrindo. Exatamente, ele respondeu e pude sentir que sorria do outro lado da linha. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, encontrei um buquê de flores na minha mesa e um cartão que dizia simplesmente: obrigado por me ajudar a encontrar o caminho de volta para a fé. Eduardo. Foi nesse momento que percebi que meus sentimentos por ele haviam ultrapassado a relação profissional. Tentei lutar contra isso, ele era meu chefe, havia uma linha que não deveria ser cruzada. Mas quanto mais via sua transformação, a forma carinhosa como voltou a tratar os filhos, a redescoberta de sua espiritualidade, mais meu coração se rendia. 3 meses depois da crise financeira, Eduardo reorganizou a empresa, priorizando tempo com a família. Contratou mais funcionários para reduzir sua própria carga de trabalho. As crianças floresciam, Miguel voltou a praticar esportes, Sofia cantava o tempo todo. E nós 3 começamos a frequentar uma igreja juntos aos domingos, algo que ele não fazia desde a morte de Beatriz. Numa tarde de domingo, após o culto, fomos a um parque. Enquanto as crianças brincavam, Eduardo segurou minha mão e disse: Juliana, quando contratei uma babá, estava apenas buscando alguém para cuidar dos meus filhos. Não imaginava que Deus estaria enviando alguém para cuidar de toda a nossa família. E do meu coração. Deus sempre tem planos maiores do que podemos imaginar, responde com a voz embargada pela emoção. Beatriz sempre dizia que Deus era especialista em transformar finais em novos começos, ele continuou. Agora entendo o que ela queria dizer. Então, tirando uma pequena caixa do bolso, ele perguntou: você aceitaria ser parte da nossa família permanentemente? Através das lágrimas, respondi sim. E enquanto nos abraçávamos, com Miguel e Sofia correndo para se juntar a nós, tive a certeza de que Deus havia transformado aquele escritório no cenário do mais belo recomeço. Aquele viúvo milionário procurava apenas uma babá, mas Deus, em sua infinita sabedoria, enviou uma esposa. E eu, que entrei naquele elevador apenas buscando um emprego, encontrei uma família e um propósito muito maiores do que jamais sonhei. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal. E lembre-se, Deus pode usar as situações mais improváveis e os lugares mais inesperados para realizar seus milagres. Às vezes, o que parece apenas um emprego pode ser o início de uma história de amor escrita pelo próprio Deus.